Zapatero, seu comissário nas sombras e Oscar Puente foram os responsáveis pelo DAO da polícia que está sendo investigado por estupro. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Prestem muita atenção às informações que vamos revelar. Quem estava por trás? Quem foram os articuladores, os responsáveis para que fosse nomeado José Ângel Gonzalez como diretor adjunto operacional da polícia, que foi obrigado a renunciar por esse suposto crime de agressão sexual, por ter estuprado uma agente de polícia. E atenção, porque temos os nomes das 3 pessoas que teriam aprovado, que teriam imposto a nomeação de José Ângel Gonzalez como diretor adjunto operacional da polícia. Como disse, e atenção, porque se trata do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Seu comissário nas sombras, seu braço direito, que é um comissário chamado Segundo Martins. E muita atenção, porque esse assunto também afetaria o atual ministro dos Transportes, Oscar Puente. Temos todas as informações, tudo. Compartilharemos todos os detalhes para que vocês acompanhem de casa. Aliás, vejam se vocês se inscrevem no canal Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez, que já estamos quase com 124 mil inscritos. E estamos indo rumo aos 150 mil e já temos essa informação na tela. Porque a verdade é que é muito surpreendente. Aqui está o rosto de José Luiz Rodrigues Zapatero, o ex-presidente do governo, com uma expressão séria. Não é para menos. Prestem atenção ao que vamos contar. O ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, seu braço direito, Segundo Martins, e o atual ministro dos Transportes, Oscar Puente. Foram os responsáveis pela nomeação do diretor adjunto operacional da Polícia Nacional, o DAO, José Ângel Gonzalez. O DAO e seu número 2, o comissário Oscar San Juan, foram obrigados a apresentar sua demissão esta semana, depois que veio a público o recebimento de uma queixa-crime de um agente contra José Ângel Gonzalez por supostos crimes de agressão sexual, coação e desvio de verbas. E seu. 2. Fontes policiais que consultamos sob medidas cautelares afirmam que o comissário Oscar Martínez, lugarteniente de Zapatero, era amigo íntimo há anos do já exonerado DAO. Semana em que veio à tona o recebimento da queixa-crime da polícia. O DAO, comissário principal de Valladolid, são como irmãos. Justamente Valladolid é o elo que une ambos os policiais ao atual ministro dos Transportes, Oscar Puente, que, lembramos, foi prefeito desta cidade durante 8 anos. Quando Pedro Sanches nomeou Fernando Grande Marlasca ministro do Interior, ele apostou no comissário da denúncia da polícia. DAO e Segundo Martins, com a interlocução direta de Zapatero com Sanches, conseguiu impor José Ângel Gonzalez como número 2, o comissário Oscar. Eles se viam obrigados a que a Executiva Federal do PSOE também avalizasse a nomeação provisória de um recém-chegado Marlasca, que nem sequer tinha a carteirinha do partido. Vale destacar que é da polícia, comissário-geral de informação desde outubro de 2018. Com a chegada de Marlasca ao ministério, até sua aposentadoria em outubro de 2024, em setembro de 2025, já aposentado, o ministro o recuperou para um cargo político de alto escalão. Obrigados. Na semana passada, ele foi nomeado para a coordenação e estudos do ministério, tornando-se o 3º no departamento, atrás de Marlasca e da Secretaria de Estado. Suas funções incluem coordenação geral, estudos e controle de fundos reservados, os gastos confidenciais. Las mismas fuentes consultadas subrayan que Oscar, que acabou tornando José Ângel Gonzalez seu homem de máxima confiança. Ele veio apresentar isso na semana em que veio à tona a admissão, um trâmite, uma ideologia de esquerda. O ministro o manteve no cargo durante 8 anos.
De fato, em novembro de 2024, o governo aprovou uma modificação expressa por meio de um decreto-lei de auxílios para eliminar a idade máxima de aposentadoria do DAO. Isso permitia que Gonzales continuasse como número 2 da polícia até quando quisesse. Vamos fazer uma pausa aqui, porque isso me parece extremamente grave. Ou seja, o DAO era obrigado a apresentar sua demissão na semana em que viesse a público a data da aposentadoria para que pudesse continuar no cargo. E ainda por cima aprovam a modificação da lei, colocando isso em um real decreto de ajuda à dana? Dá para ser mais imoral? Ser mais imoral do que aproveitar um real decreto para ajudar os afetados pela dana? Para enfiar às escondidas a prorrogação da vida laboral do DAO? É incrível, claro, que é o que nossas fontes nos dizem a respeito, pois San Juan via Oficialmente su cargo admissão para a tramitação da queixa da polícia. 65 anos no final de 2024 e Grande Marlaska manobrou para que continuasse em seu cargo. O ministro do Interior é mais responsável pelos supostos delitos do que o comissário Oscar Via a finales de 2024 a apresentar. Sua agressão sexual, cometida em abril de 2025, nunca teria ocorrido. Por isso, Grande Marlaska deve renunciar. E eu concordo completamente. Semana em que veio a público a admissão da queixa-crime. Marlaska, el DAO no habría podido cometer. Comissário Oscar San Juan é o responsável político direto por esses fatos, por esses supostos crimes, e politicamente deve renunciar. É que já nos acostumamos com certas coisas. Semana em que veio a público a aceitação por Fernando Grande Marlaska. Aliás, também sobre esse assunto do DAO, preciso contar para vocês sobre uma queixa da polícia. O comissário San Juan foi apresentar o orçamento, coincidentemente, apenas 2 semanas depois, que veio à tona a aceitação da queixa do policial José Ângel Gonzales. Quem trabalhava na delegacia de Coslada? Pois a suposta vítima e este homem, este comissário de Coslada, David Molano, era casualmente o responsável policial direto da suposta vítima, foi afastado. Ele pediu demissão 1 semana depois que veio à tona a admissão. Queixa da DAO. Vejam só, que coincidência. Conversamos com fontes policiais que não descartam a possibilidade de envolvimento do ex-DAO e seu assessor neste escândalo. Até agora, apenas eles pediram demissão. Não sejam os únicos chefes policiais que podem acabar sendo envolvidos. O comissário David Molano era o responsável pela delegacia onde o agente estava de serviço antes de ser chamado pelo número 2 da polícia. O que foi dado no dia em que supostamente ocorreu a agressão sexual. Na verdade, essa policial se reuniu com José Ângel Gonzales após conduzir um carro descaracterizado da referida delegacia de Coslada. Ou seja, o assunto de Coslada e San Juan aparece em todo lugar. Parecia que a aceitação do processo pela polícia iria repercutir. O futuro profissional dele acabou, mas agora o futuro vai aparecer. Judicialmente, no dia 17 de março, ele terá que depor diante do juiz, assim como a suposta vítima, que também terá que depor diante do juiz. E diante dessa situação, também é hora de procurar saber por que Aldal foi nomeado, quem recomendou Aldal. Pois vocês já viram José Luiz Rodrigues Zapateiro, que está em todas, é o tempero de todos os pratos, aquele que é seu braço direito nas sombras. O comissário Segundo Martínez via a internos do Ministério do Interior de Fernando Grande Marlaska. E por último, o ilustre, o insigne ministro, Oscar Puente. Porque todos tinham conexões em Valladolid entre José Ângel Gonzales, o DAO, o comissário Oscar Alpuente. Valladolid unia todos eles. E por isso, com essas sinergias, via demissão. Por essa violação. Semana em que veio à tona a aceitação do processo pela polícia.
Espero que tenham gostado do vídeo, das informações que revelei para vocês, como sempre, informações de primeira mão em medidas cautelares. Vocês já sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Falta só um empurrãozinho para chegarmos a 100 sócios, já estamos em 95, 96. Então, bom, lembrem-se de continuar apoiando essa comunidade para que continuemos firmes e vocês também podem fazer suas contribuições financeiras. Via apresentar sua transcendência do comissário Oscar via... 6370, lo más importante. Veio à tona a admissão para a tramitação da queixa da polícia.